preferiu mostrar para Moisés que ele tinha história. Apresentou o currículo vitae. Né? Quando você vai procurar emprego, você não leva o seu currículo. Foi exatamente o que Javé respondeu: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Agora, por que Javé, quando se apresenta, fala que é o Deus de várias gerações? Porque naquela época não havia, como esse rapaz que subiu aqui, gente ateia. Pelo contrário, era um mundo de uma infinidade enorme de deuses, um mundo politeísta. E no meio de tantos deuses, era preciso saber qual era o Deus dos hebreus. Então, o Deus dos hebreus, quando ele se apresentava, ele mostrava o currículo vitae, ou seja, eu sou um Deus que faz história. Abraão, Isaque e Jacó. Então não era um Deus qualquer, né? E em seguida, Javé deu uma resposta fantástica: eu sou aquele que é. Gente, a gente que lida com texto, a gente que escreve, não há coisa mais adequada do ponto de vista linguístico do que dizer que Jesus é o Verbo de Deus. Verbo é pura ação. Na gramática, o verbo é aquilo que define, determina uma ação. E detalhe, todos os verbos têm os 3 tempos da dimensão do tempo: o passado, o presente e o futuro. É fantástico isso, né? Como é que o autor bíblico, quando define Jesus como o Verbo, né? O Evangelho de João, o Verbo se fez carne, Javé é o Verbo, ou seja, abrange todas as dimensões do tempo, da história, né? E sempre atuante. Eu sou aquele que é. Puro verbo, pura ação. E exatamente isso talvez seja a espiritualidade. A espiritualidade é o cerne do nosso ser. É aquilo que a gente é de mais profundo. A espiritualidade é aquela cócegazinha que cada um de nós sente aqui no plexo solar, no centro do peito, mas que mexe lá com a nossa consciência. E que a gente sabe exatamente onde Deus está puxando a gente. E por isso é que muitas vezes a gente deixa de orar. Porque sabe que se orar, vai ter clareza que tem que mudar de vida. E a gente prefere empurrando com a barriga, sabe? Para que essa cócegazinha que está no mais fundo do coração não produza em nós uma exigência de conversão. Né? Ou seja, muitos de nós corremos o risco de, na lápide da tumba, quando a gente morrer, poder ter escrito lá nessa lápide: fui o que não sou. Isso é um verso de Fernando Pessoa. Né? Quantas vezes na vida a gente está sendo o que não é? E espiritualidade é a gente ser o que é. É o que ele é. Isso é espiritualidade. Se uma pessoa se apresenta a nós por telefone, ela diz o nome, ela diz o que faz, ela diz o que quer, mas a gente não vê o rosto da pessoa.